A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia, Livros e Café. Continuando as meditações de Santo Tomás de Aquino para o tempo da Páscoa. Hoje apresento o vídeo. Meditação de Santo Tomás de Aquino para o segundo domingo da Páscoa. O título é A Adoção Divina. O Santo Tomás de Aquino, rogai por nós e nos ajude nessa meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só uma observaçãozinha acerca dos calendários. No calendário atual estamos no terceiro domingo de Páscoa, mas no calendário tridentino nós estamos no segundo. A razão disso é que ele não conta o domingo da festa de Páscoa, né? A festa de Páscoa fica isolada ali. E o primeiro domingo depois da festa de Páscoa é o domingo da oitava de Páscoa, o domingo branco. E o domingo de hoje fica sendo o segundo domingo de Páscoa. Peço também desculpas a todos os inscritos do canal por domingo passado a gente não ter postado vídeo, né? Porque surgiu uma série de contratempos, né? De imprevistos e não deu pra gente estar gravando vídeo. Então vamos à meditação de Santo Tomás para o segundo domingo de Páscoa, a adoção divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O versículo que ele coloca em destaque é: Deus enviou seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5. Então nós não somos filhos de Deus por natureza, e sim por adoção. Então aprove Deus nos adotar como filhos e nos fazer participantes dessa maravilhosa família divina. Então nosso Senhor Jesus Cristo é o único Filho de Deus por natureza, o Filho unigênito de Deus. E nós somos filhos apenas por adoção. Mas por que isso é dessa forma? Porque nós, seres humanos, temos uma natureza humana, somos pessoas humanas. Agora, com o nosso Senhor Jesus Cristo é diferente. Nosso Senhor Jesus Cristo, embora possuindo a natureza humana, ele também possui a natureza divina, né? Numa união indissolúvel chamada união hipostática, em que essas duas naturezas estão unidas a uma pessoa. A pessoa de Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Então, a pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade é Deus. Então, ela é consubstancial ao Pai, da mesma natureza do Pai. Então aqui nós temos uma paternidade e uma filiação divinas por natureza. Agora, quando nós somos chamados filhos de Deus, nós não somos filhos de Deus por natureza, porque existe uma separação infinita entre a natureza da divindade e a natureza humana. Estão infinitamente separadas. Então, como é que nós podemos ser adotados por Deus? Então, nós somos adotados por Deus por participação na divindade. E como é que isso acontece? Como é que nós podemos participar da natureza divina? Através do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Então, quando nós entramos na igreja de Cristo, nós somos membros do seu corpo. E como membros do seu corpo, somos participantes da sua natureza. E como ele é herdeiro de toda a glória do céu, nós somos co-herdeiros com ele. E como é que a gente faz para entrar no corpo místico de Cristo, na igreja? Então, através do batismo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, que é a igreja. Então, para entrar no reino de Deus, participar da natureza divina, ser membro do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos morrer para o mundo e ressuscitar para Deus através do sacramento do batismo. No sacramento do batismo são apagados todos os nossos pecados veniais, mortais e o pecado original. Todos os nossos pecados são apagados e todas as penas. Então o versículo que Santo Tomás colocou em destaque aqui para essa meditação foi Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas vamos colocar esse versículo dentro do contexto, para a gente ter uma ideia do que é que Santo Tomás está querendo falar. Vamos começar do Gálatas capítulo 3, versículo 26 em diante. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo Jesus foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem e mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A unidade da igreja, embora muitos membros diferentes, mas um único corpo, a Santa Igreja Católica.
Então, saindo do capítulo 3, indo para o capítulo 4, versículo 4 em diante. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção de filhos só é possível a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, e do sacramento do batismo, que representa justamente isso. Se nós morremos com Cristo, com Ele também ressuscitamos. Morremos para o mundo, ressuscitamos para Deus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, se Cristo como filho é herdeiro do Pai, nós somos co-herdeiros com Cristo, porque fomos adotados. E o filho adotado também tem direito na herança do filho legítimo. E a nossa herança é a vida eterna, é o céu, é a visão beatífica da essência de Deus. Então, pessoal, para compreender esse assunto de adoção divina, e não somente esse, mas muitos outros das Sagradas Escrituras e da Santa Doutrina Católica, a gente precisa atentar bem a esse primeiro ponto colocado por Santo Tomás. Ele diz, a adoção divina se transfere às coisas divinas por semelhança das humanas. E o que é que Santo Tomás está querendo dizer aqui? Santo Tomás está querendo dizer justamente o que nosso Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, quando ele disse, você é mestre em Israel e você não está compreendendo as coisas que eu estou dizendo. Ele disse, se eu falei para vocês de coisas terrestres e vocês não creram, como é que vocês crerão quando eu falar de coisas celestes? Então, pessoal, Deus conhece como funciona a inteligência humana. Ele sabe que, partindo do conhecimento terrestre, corporal, material, a nossa inteligência pode chegar ao conhecimento do espiritual. Aristóteles dizia, nada está no intelecto sem primeiro ter passado pelos sentidos. E Deus sabe disso. São Tomás diz o seguinte na Suma Teológica, pelo conhecimento do corporal, do material, chegamos ao espiritual. Então, o Senhor Jesus Cristo diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a cabeça de Nicodemos entra logo em parafuso. Mas como é que o homem, sendo velho, pode entrar de novo no ventre da mãe? Nosso Senhor Jesus Cristo disse, meu filho, eu estou falando do sacramento do batismo. Quem não nascer da água e do Espírito, através do batismo, não pode entrar no reino de Deus, partindo do corpóreo, do material e entrando no celestial, no espiritual. Então, se você não entende nem as coisas corporais, como é que você vai entender o espiritual celestial? Como é que você vai entender que através do batismo você entra no reino de Deus, entra no reino de Cristo, que é a Santa Igreja Católica, corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E você, sendo adotado por Deus nesse novo nascimento através do batismo, você passa a participar da natureza divina. Então, olha que maravilha está condensada nessas duas primeiras linhas do primeiro ponto que Santo Tomás coloca aqui. A adoção divina se transfere às coisas divinas por semelhança das humanas. É por isso que a Bíblia usa muito figuras de linguagem, símbolos, analogias, parábolas, para que o homem, observando essas coisas que estão ligadas ao terrestre, ele, pela sua inteligência, ele possa chegar ao espiritual e celeste. Então, isso é próprio da natureza humana, é próprio da inteligência que Deus nos deu. Todos nós temos essa capacidade. A não ser que nós mesmos, pela nossa própria vontade, nos rebaixemos ao nível animal e, ao que dizia Antônio Gramsci, a terrestrialização do pensamento, a imanência. E a gente tem caído muito nesse perigo, tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas protestantes. A Igreja Católica com a teologia da libertação. Você abolir o transcendente, o espiritual, fica apenas com o imanente, o terrestre. E os protestantes têm feito isso desde o início, desde o século XVI. Abolir o transcendente.
né? Tudo é símbolo, tudo é contrato social e os sacramentos não existem. Então, vamos fugir do espiritual transcendente e ficar aqui no nosso reino animal. Então, qualquer um que tenha estudado São Tomás de Aquino, no século XVI, ia ver que aquele negócio protestante não ia dar certo, né? A abolição do transcendente é a destruição da inteligência. A adoção divina se transfere às coisas divinas por semelhança das humanas. E como é que acontece com os seres humanos? Pois se diz que um homem adota alguém como filho quando gratuitamente dá o direito de obter herança ao que não lhe corresponde por natureza. Então nós temos ali os filhos de um casal que são frutos daquela união conjugal, então são filhos por natureza. Tem direito à herança por natureza. Mas se aquele casal bondoso resolve, decide adotar outra criança, aquela criança, mesmo não sendo da natureza daquele casal, não sendo fruto daquele casal, passa a ter direito à herança também. Então, da mesma forma, fomos nós. Nós não somos filhos de Deus por natureza, mas nós somos filhos por adoção. E sendo filho por adoção, Deus nos concede o direito da mesma herança de Cristo. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Acerca desse assunto de testamento e herança, nós devemos considerar alguns versículos do capítulo 9 de Hebreus, né? Versículo 15 em diante. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, um novo testamento, para os que são chamados a receberem a promessa da herança eterna, né? O céu, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança, né? O primeiro testamento. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte de quem o fez, pois um testamento só é válido no caso da morte, uma vez que nunca vigora quando está vivo quem o fez. Então foi preciso que o mediador desse novo testamento, nosso Senhor Jesus Cristo, morresse para que essa nova aliança fosse válida, esse novo testamento fosse válido e nós pudéssemos receber esse direito de herança, né? Sermos filhos de Deus por adoção, participar da natureza divina aqui na terra, por estar inserido no corpo místico de Cristo, e quando morrermos, né, participarmos da herança celestial, que é a visão beatífica da essência divina lá no céu. Então, pessoal, a gente precisa ter muito cuidado ao ler esses versículos do capítulo 9 de Hebreus, para a gente não ter uma ideia terrestrializada do que é o testamento, do que é a aliança, e vê-los apenas como um mero contrato social, né? Como via Lutero e João Calvino, né? Aliás, João Calvino era um jurista, então, quando ele lia esse negócio de testamento, então, já imaginava logo como um contrato social, né? E a nova aliança, o Novo Testamento, não é um mero contrato social, é justamente uma adoção e uma incorporação numa família. A aliança é família, né? E o Scott Hahn percebeu muito bem isso. Se a gente lê Todos os Caminhos Levam a Roma, capítulo 3 e capítulo 4, é justamente falando sobre a aliança divina, a nova aliança e as alianças do Antigo Testamento. Então, a primeira aliança que Deus fez com os homens foi quando ele colocou Adão e Eva no paraíso. Então, ali ele constituiu uma família. Então a primeira aliança de Deus foi com uma família. E o Deus uno e trino é uma família. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um único Deus. E foi esse estudo sobre a aliança divina entre os homens que foi um dos principais motivos da conversão do Scott Hahn ao catolicismo. Que ele viu que os pais do protestantismo, eles viam a aliança, testamento, apenas como um contrato social, né? Deus não tem um mero contrato social conosco. Não, Deus nos incorporou na sua família. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele nos legou o direito de herança, porque nós somos seus filhos. Nós somos membros da família de Deus, somos irmãos. Olha como é bonito isso aí, né? Você rebaixar essa nova aliança, esse novo testamento, a um mero contrato social. Isso é assassinar a inteligência, né? E diz assim o Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, páginas 68 e 69. Tracei uma cronologia para lhes mostrar como cada aliança instituída por Deus representa o modo como ele foi formando a sua família ao longo dos tempos. A aliança com Adão assumiu a forma de um matrimônio. A aliança com Noé tomou a forma de um lar. Com Abraão tomou a forma de uma tribo.
A aliança com Moisés transformou as 12 tribos numa família nacional. A aliança com Davi estabeleceu Israel como um reino familiar nacional. A família está presente em todas as alianças com Deus. Em contrapartida, Cristo instituíra a nova aliança, o Novo Testamento, como uma família mundial ou católica, universal, do grego católicos, de modo a compreender todas as nações, todos os homens, tanto judeus como gentios. Então, essa é a família de Deus. Todos nós que somos membros do corpo de Cristo, somos irmãos, somos participantes da divindade, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, isso é maravilhoso, né? Só o catolicismo para desvendar essas maravilhas para nós. Então, é isso aí. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.